Fala pessoal! Hoje a gente vai continuar o nosso curso de Mecânica dos Sólidos falando sobre a aula 7 e o equilíbrio do corpo extenso, parte 2, falando sobre momento resultante e fazendo uma análise mais vetorial do cálculo do momento, tá? A parte teórica dessa aula vai ser relativamente curta e simples, porque na verdade nós vamos só lembrar algumas coisas que nós falamos na aula anterior, na aula 6, quando a gente definiu o que é o momento de uma força, que é aquela capacidade de uma força de gerar um movimento de rotação, de causar a torção de um determinado corpo, né? Então, com isso, nós vamos lembrar também a fórmula do momento, né? Que você tem a maneira vetorial, porque lembrando, momento de uma força é uma grandeza vetorial, e nesse cálculo a gente faz o produto vetorial entre o vetor posição R e o vetor força F. Lembrando que todo produto vetorial é uma operação tridimensional. Então, para isso, a gente vai precisar lembrar algumas regrinhas de fazer essa operação com vetores, que você já aprendeu na realidade. Mas fique tranquilo, se você não lembrar, nós vamos aqui aproveitar os exemplos da aula para poder te lembrar de como fazer essa operação. Mas já adiantando, para você fazer a operação de produto vetorial, você tem que montar um determinante 3x3, colocando na primeira linha os vetores unitários I, J e K, na segunda linha as coordenadas x, y e z do vetor posição e na terceira linha as coordenadas x, y e z do vetor força. E aí você calcula o determinante ou pela regra de Sarros ou usando o método de Laplace, que eu particularmente considero mais interessante, porque aí você já tem separadinho as coordenadas x, y, z do seu vetor momento. Nessa aula também a gente vai aprender, vai aplicar um pouco mais, além do que já fizemos na aula passada, a maneira escalar de calcular o momento de uma força, que é multiplicando os módulos do vetor posição, o vetor força e o seno do ângulo entre os vetores. Lembrando que aí a gente transforma isso numa operação bidimensional, mas essa maneira de resolver os problemas também é muito utilizada e uma regra muito prática para resolver aí as situações que envolvem momento de uma força. Bora fazer os exercícios? Vamos lá, pessoal, resolver o nosso primeiro exercício. Vou dar uma lidinha aqui com vocês. Determine o momento produzido pela força F em relação ao ponto O. Expresse o resultado como um vetor cartesiano. Veja que o ponto O é o que está na origem aqui do sistema cartesiano. Observe aqui onde estão os eixos x, y e z, tá? Para você não se perder. E aqui o vetor força que sai desse ponto A aqui da figura e vai até o ponto B. Nós vamos ter que distribuir essa força ao longo dos três eixos, escrever essa força na forma de um vetor cartesiano para poder calcular o momento dessa força. Porque o vetor posição, olha, ele vai aqui na origem, onde está a raiz da árvore, né, até o ponto A, onde está amarrado esse cabo. Então, esse é o nosso vetor R, esse é o nosso vetor F. Quer dizer, a nossa força ainda, o módulo, porque a gente vai precisar distribuir essa força F ao longo dos três eixos. É isso que vai dar um trabalhinho nesse momento, tá? Eu vou deixar o enunciado aqui ao lado e só destacar para você aqui, então, o seguinte. Nós vamos calcular o vetor momento, até porque é pedido para a gente calcular e expressar o resultado como um vetor cartesiano, fazendo o produto vetorial entre o vetor posição e o vetor força, como a gente falou na teoria. Então, a primeira coisa a fazer, tá, vai ser escrever as coordenadas dos pontos A e B, tá? Onde começa a força e onde termina, tá? Observa aí na figura direitinho, eu vou anotar aqui as coordenadas, tá, dos pontos A e B. Coordenadas. Então, o ponto A está na coordenada 0, 0, 12 e o ponto B está na coordenada 4, 12 e 0. Beleza? E aí nós vamos pegar essas duas
coordenadas e calcular um vetor posição AB para poder distribuir a força. Esse não é o vetor R aqui em verde, tá, pessoal? Isso aí é outro vetor posição em relação à força, tá? Aliás, eu acho que eu vou até escrever esse vetor posição em vermelho para a gente poder combinar ele com o vetor força, tá? Como ele começa em A e termina em B, eu vou fazer B menos A, tá? Em muitos problemas você vai ter que fazer esse mesmo procedimento, tá? Fazendo B menos A, nós vamos obter 4, 12 e menos 12. E aí nós vamos calcular o módulo desse vetor AB, para poder calcular o vetor unitário dele. Raiz quadrada das coordenadas, 4, 12 menos 12 ao quadrado, e nós vamos obter 17,44. Agora, nós vamos calcular o vetor unitário desse vetor AB, dividindo as coordenadas de AB pelo módulo do vetor AB. Nós já fizemos esse procedimento na aula de forças em 3D. Se você não está recordando, dá uma passadinha lá de novo, beleza? Então, nós vamos dividir aqui a coordenada x pelo módulo para obter o i, a coordenada y pelo módulo para obter o j e a coordenada z pelo módulo para obter o k. E o nosso vetor vai ficar assim, 0,23 i mais 0,69j, já seguindo o padrão aí de arredondamento de duas casas, menos 0,69k. E esse vetor é a que nós vamos multiplicar pelo módulo do vetor força para obter a força F escrita na forma cartesiana. Ou seja, nós vamos multiplicar o módulo da força, que é 2, por tudo isso daqui, ó, tá? 0,23i, 0,69j, 0,69k. E o que nós vamos obter? 0,46i mais 1,38j menos 1,38k. Essa é a nossa força F escrita na forma cartesiana. Agora, a gente tem a força F escrita distribuída nos três eixos. Estamos prontos para seguir aqui, ó, se foi esse, digamos, o nosso segundo passo, vamos aqui ao terceiro passo, que é fazer efetivamente o cálculo do momento. Eu já escrevi lá em cima a fórmula, vou escrever aqui de novo, R vezes F, e conforme a gente escreveu ali na parte inicial da teoria, monta o determinante com a primeira linha com os vetores unitários I, J e K, com a segunda linha com as coordenadas do vetor posição. Observa aqui, ó, 0 para o x, 0 para o y e 12 no z, tá? Porque corresponde às coordenadas do ponto A. Vou escrever aqui, ó, que o vetor posição é 0, 0, 12, beleza? E aqui na segunda linha do nosso determinante. E na linha de baixo, a força, o x, o y e o z. Fechar aqui o nosso determinante. Como que você pode fazer o cálculo do seu determinante agora? Ou usando a regra de Sarros, que é simplesmente copiando as duas últimas colunas aqui do lado. Eu gosto do método de Laplace e é esse que eu vou utilizar, tá? Se você quiser aproveitar para aprender, faça comigo dessa forma também. Para calcular o i, você coloca as coordenadas j e k. Então seria 0, 12, 1,38 menos 1,38. Assim faremos o nosso i. Menos só o j, que é menos, tá? Então você coloca o i e o k. 0, 12, 0,46 menos 1,38. Esse é o nosso j, mais
O K você coloca o I e o J. Então fica 0, 0, 046, 138. Aqui vai acontecer uma coisa com o K, que eu vou fazer espremidinho aqui, não tem problema. Perceba que a hora que eu fizer a multiplicação da diagonal principal e da diagonal secundária, os dois vai dar zero, porque 0 vezes 138 é 0, e 0 vezes 046 também. Então aqui ó, vai zerar. Nós vamos ter o nosso vetor momento só nesses dois eixos. Tudo bem? Vamos então agora executar o nosso cálculo. Diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, aqui no caso, vai dar 0 vezes menos 1,38, que dá 0, né? E 12 vezes 1,38, só que negativo, porque é a diagonal secundária. E aí nós vamos obter menos 16,56i. Agora o J. 0 vezes 1,38 aqui é 0. E menos 12 vezes 0,46. Só que tem um menos com menos aqui que vai dar mais, então fique esperto. 5,52J. Já falei que o K vai dar 0. Aqui nós colocamos a unidade quilonewtons metro, porque a força está em quilonewtons, e chegamos na nossa resposta final, pessoal. Se a ideia é calcular o momento produzido pela força F e expressar o resultado como um vetor cartesiano, está feito. Vamos resolver o nosso exercício 2? Vamos ler juntos aqui. Duas forças agem sobre a barra da figura. Determine o resultante, o momento resultante que elas criam em relação ao ponto O. Expresse o resultado como um vetor cartesiano e determine também os ângulos diretores do vetor momento. Primeiro, vamos observar as diferenças em relação à questão anterior. Aqui nós temos duas forças. Portanto, para calcular o momento resultante, primeiro a gente vai ter que calcular dois momentos. Mas, para nossa sorte, a força 1 e a força 2 já estão escritas na forma cartesiana, o que vai facilitar um pouco a nossa vida. Do O ao A, está aqui o nosso vetor posição 1, e do O ao B, o nosso vetor posição 2, tá bom? Vou dividir a nossa resolução aqui em alguns passos. Vou chamar aqui de primeiro passo a escrita das coordenadas dos pontos A e B. Eu vou colocar aqui direto, mas você, com os slides em mãos, dê uma pausa no vídeo, observe com cuidado a figura para você perceber direitinho quais são essas coordenadas. Então, eu tenho aqui de ponto A 0, 5, 0, e de ponto B nós temos 4, 5 e menos 2. Portanto, esse cara aqui vai ser o nosso R1, vetor posição 1, e esse cara aqui o nosso R2, vetor posição 2. Fechou? Segundo passo, vamos calcular o momento 1 da força 1. Lembrando da teoria, é o produto vetorial entre o vetor posição 1 e o vetor força 1. Vamos escrever o nosso determinante, que é a maneira de calcular o nosso vetor momento. Na primeira linha do determinante, I, J e K. Na segunda linha, 0, 5, 0, que é o vetor R1. E na terceira linha, as coordenadas do vetor força, 260, 40 e 20. Vamos dividir o nosso determinante usando aquele método de Laplace. Aqui, então, para calcular o I, 5, 0, 40 e 20, menos o J, 0, 0, 260 e 20. E aqui para calcular o K, 0, 5, 260 e 40. Na dúvida de como fazer esse procedimento, revisite as aulas anteriores, tá bom? Para lembrar e veja no exercício anterior, a gente também já utilizou essa técnica. Vou chamar a atenção, aqui eu esqueci de colocar o J, que aliás é justamente o que eu vou chamar a sua atenção. Observe que nós temos dois zeros aqui, ó. Quer dizer que a hora que eu fizer esse produto 0 vezes 20 e 0 vezes 260, para calcular esse determinante, vai dar zero tudo aqui no eixo Y. Nosso momento 1 não vai ter o vetor unitário J, beleza? Vamos fazer aqui então o I, multiplicando as diagonais.
Então, aqui também o K multiplicando as diagonais. Eu vou colocar aqui o resultado. Qualquer coisa você pausa o vídeo, vê com calma, faz junto comigo, tá bom? 100, opa, vamos botar em vermelhinho, 100i. Aqui vai dar 0, né, o 0j. E o K, que vai dar, na verdade, menos, né, menos 1.300, que seria o 5 vezes 260 aqui. Coloco o vetorzinho em cima da galera. Coloco o colchetezinho e a unidade, quilonewtons, que é a unidade da força, vezes metro. Está calculado, portanto, o nosso momento 1. Vamos dar o terceiro passo, que é calcular o momento 2, fazendo a mesma técnica. O vetor R2 por F2. Vamos escrever aqui o determinante, o I, J, K. Na segunda linha, as coordenadas do ponto B, que seria o R2, tá? 4, 5 e menos 2. 4, 5 e menos 2. E na última linha, as coordenadas do vetor força, 80, 40 e menos 30. 80, 40 e menos 30. E agora, deixa eu apagar essa rebarbinha aqui. Agora a gente vai separar o nosso momento 2 nos três determinantes 2 por 2. Então, o I seria 5 menos 2, 40 e menos 30. O J, 4 menos 2, 80 e menos 30. E o K, 4, 5, 80 e 40. E o mesmo esquema do anterior de todos esses exercícios, tá, pessoal? Multiplicando as diagonais, principal e secundária. E o nosso momento 2 vai ficar como? Menos 70i, menos 40j, esse j ficou feinho, vamos refazer ele aqui, menos 240k, e esse é o nosso momento 2. Colocar o vetorzinho em cima aqui da galera. Está calculado o nosso momento 2, tá bom? Diferente do momento 1, que deu 0 no J, aqui tem coordenadas nos três eixos. Beleza? Vamos agora, esse foi o nosso terceiro passo. O nosso quarto passo, lembrando que a questão pede para a gente determinar o momento resultante. Por isso a gente calculou os dois momentos, o 1 e o 2, porque são duas forças em posições diferentes. Vou colocar aqui ó, o vetorzinho em cima, porque agora nós vamos fazer a soma vetorial desses dois momentos. Então, na linha de cima aqui, dessa soma, eu vou colocar o 100i, 0j e menos 1.300k, 100i, 0j, menos 1.300k, e na linha de baixo, o M2, menos 70i, menos 40j, menos 240k. Lembrando que nós vamos fazer uma soma desses dois caras aqui. Vou passar uma linha para facilitar. Quem vai ser o nosso momento resultante, portanto? 30i, menos 40j, menos 1540k. Vetorzinho em cima da galera. E a gente acabou de chegar à unidade. E a gente acabou de chegar numa das respostas que a pergunta nos propunha, né? Que o exercício nos propunha. Determine o vetor momento resultante e expresse-o como um vetor cartesiano. Tá aí. Agora, voltando até um pouquinho no enunciado, tá? A gente também tem que calcular os ângulos diretores, que são aqueles alfa, beta e gama, com os eixos x, y e z, respectivamente. Lá na aula 6, a gente aprendeu como faz isso. Então, se você tiver alguma dúvida agora, volta um pouquinho lá para você lembrar. Mas eu vou colocar aqui rapidinho para você. O cosseno de alfa é sempre o x dividido pelo módulo do vetor que a gente está fazendo. No caso, o módulo do momento resultante. Quem é o beta? O cosseno do beta é o y dividido pelo módulo do momento resultante. E quem é o gama? O cosseno de gama é o z dividido pelo módulo do momento resultante. Então, você já pôde perceber que o nosso próximo, a gente não pode deixar de fazer, né, o cálculo do módulo do vetor momento resultante, que como nas outras
oportunidades que a gente teve que fazer isso, é a raiz do quadrado das coordenadas. Isso a gente já está craque. Presta atenção que o z é o maior de todos, então o módulo vai ficar bem próximo desse valor, tá? Que já dando uma arredondadinha, vai dar 1540,81 kNm. Esse é o módulo do vetor momento resultante. E agora, eu vou usar aquela ideia do cosseno a menos 1 para facilitar, tá? Para sair o cosseno a menos 1 de alfa aqui, que vai ser então o x, que é 30, dividido por esse módulo aqui, ó, 1540,81. Portanto, o nosso alfa vai ser 88,88, já arredondando. Você pode calcular primeiro o cosseno, tá? E depois fazer o cosseno a menos 1. Mas eu vou fazer direto aqui para a gente ganhar um passinho, tá? Menos 40, que é o y, dividido por 1540,81, que dá 91,49. Presta atenção, não esqueça do sinal negativo aqui no 40, tá? Senão dá errado. E por último, o cosseno a menos 1 do z, que é menos 1540, também não esqueça do sinal negativo, dividido por 1540,81. E esse é o nosso gama, que vai dar 178,14. Se der um pouquinho de diferença, é só uma questão de arredondamento, tá, pessoal? E aqui tá, ó, a outra parte da nossa resposta, tá? Os ângulos diretores, como foi pedido, tá? Lá no enunciado. E o módulo do momento resultante nem foi pedido, mas está aí. E aqui, ó, vou deixar na tela inteira, se você quiser dar um print aí para pegar a resposta, tá? O vetor momento resultante expresso como um vetor cartesiano e os ângulos diretores estão aqui para a gente. Esse foi o nosso exercício 2. Partiu o exercício 3, pessoal. Esse exercício é um pouco mais simples que os anteriores, mas ele tem uma característica diferente que a gente também vai encontrar no exercício 4. Então vai ser legal aqui para você aprender uma outra metodologia, uma outra característica de problemas. Pergunta bem simples, determine o momento da força em relação ao ponto O. Esse é um problema, tá, pessoal, que a gente consegue resolver com técnicas em 2 dimensões, tá? E aplicando a definição escalar aqui do momento, que é o RF seno de θ. Então, nós vamos resolver segundo essa formulinha aqui, essa metodologia, tá? Vou aproveitar a figura, tá? Então, você pode olhar a sua aí nos slides, tá? Para você visualizar aqui onde está o ponto O, tá certo? E a própria barra de 3 metros de comprimento vai ser o nosso vetor posição. Olha o nosso R aqui, ó, tá? Agora, preste muita atenção, o vetor força tá aqui, ó, tá? Que é esse cara aqui que vale 5 quilonewtons. Agora, o nosso trabalho vai ser determinar que ângulo θ nós vamos trabalhar para poder fazer a resolução dessa forma, beleza? Porque aqui a gente está simplesmente num sistema XY. Nós já temos esse ângulo de 45 escrito aqui, tá? E eu vou continuar a reta do vetor posição um pouquinho para cá, tá? Seguindo a direção, essa linha pontilhada. Observe este ângulo de 30. Este ângulo de 30, ele também vai aparecer aqui, ó. Porque essa outra linha pontilhada que eu desenhei é a linha horizontal. Então, você tem um ângulo de 30 aqui, que é o ângulo que já estava aqui embaixo. No total, então, pessoal, quanto a gente tem? Responde aí para mim, ó. Um ângulo de 30 mais um ângulo de 45. Quer dizer que a gente tem um ângulo de exatamente 75 graus. Este vai ser o nosso θ, tá? Por quê? A componente da força que vai causar momento aqui, tá? Vai ser em relação ao seno desse ângulo de 75. E aí é só aplicar essa formulinha, tá? Na versão escalar. Então, o cálculo nesse exercício ele é relativamente simples. O desafio está em você observar, tá? Observar aqui
essa situação com o ângulo de 75. Então, se precisar, pausa o vídeo, veja de novo, até você concluir com tranquilidade por que a gente tem que trabalhar com esse ângulo de 75, tá bom? Agora, vamos partir para a resolução, tá? A partir do momento, então, que nós colocamos que o ângulo θ é de 75 graus, que o nosso vetor posição tem módulo 3 metros e que a nossa força tem módulo 5 kN, com isso daqui a gente está com tudo pronto para calcular o nosso momento, tá bom? Então, o momento vai ser R vezes F vezes seno, no caso aqui, de 75. Então, vamos lá colocar os valores. 3, que é o R, 5 kN, que é a força, seno de 75. Sugiro que você coloque aí na calculadora já o seno de 75, não arredonde, tá? E vai dar 14,49 kN/metro, beleza? E aqui, ó, tá arredondadinho, 14,5, né, essa resposta que já está no exercício. Uma coisa interessante, tá, para você agregar junto com a resposta, é o sentido de rotação causado por essa força. E qual é o sentido desse momento? Horário ou anti-horário, tá? Observe que com a puxada aqui da força inclinada, assim, meio para baixo, né, eu vou desenhar aqui, ó, esse é o sentido de rotação causada por esse momento, no sentido horário, tá? Que teria um sinal negativo. Aí eu vou colocar aqui do ladinho, ó, tá? Do ladinho da resposta aqui, ó, e o sinal negativo, de acordo com aquela convenção que a gente também falou na aula anterior, tá? Anti-horário positivo, horário negativo. E esse foi o nosso exercício de número 3. O último exercício da nossa aula 7, exercício de número 4. Vamos ler? A força F age na extremidade da cantoneira. Determine o momento da força em relação ao ponto O, que é o ponto que está aqui na origem. Pessoal, esse exercício ele vai envolver uma técnica que nós vamos dividir aqui o momento resultante, tá? Em duas partes. Nós vamos dividir ele numa componente X e numa componente Y. Muitos exercícios a gente vai resolver usando essa técnica, que também é uma técnica em 2D, tá? E, para isso, o referencial que nós vamos adotar aqui é um sistema XY dessa forma e a convenção, né, de um momento anti-horário positivo e o horário negativo, tá bom? Então, presta atenção no que a gente vai fazer aqui. A força F, que está aqui, ó, tá? Essa aqui que vale 400 newtons, nós vamos fazer a decomposição dessa força aqui, tá? No eixo X e no eixo Y, tá? Vou desenhar aqui, ó, o sistema XY aqui, tá? Agora, nós vamos projetar essa força F aqui no eixo Y e nós vamos projetar essa força F aqui no eixo X. E vamos chamar essa componente aqui, ó, de Fx e essa componente aqui de Fy, tá? Só uma correçãozinha, né? Esse referencial aqui, na verdade, para a gente deixar ele igual eu fiz ali, né? Então, o x para cá, o y para cá, ok? E agora, presta atenção nas distâncias. Cada componente, tá? Vai ter uma distância em relação ao ponto O que nós vamos utilizar para calcular os momentos. Observe que essa distância aqui, ó, que eu acabei de fazer, que corresponde aos 0,4 metros, é a distância que está no eixo X. E nós vamos calcular o momento da força da componente Y da força F usando essa distância de 0,4. Tá? Por outro lado, essa distância aqui, que eu vou chamar de dy, que vale 0,2, é a que nós vamos utilizar para calcular o momento da componente x, tá? Então, eu vou colocar aqui em verde a direção dos momentos, só para a gente não ficar confuso com as cores. A componente y, puxando para baixo, vai causar um momento assim, ó, tá?
esse cara aqui eu vou chamar de MY, porque ela está puxando para baixo, então ela está fazendo essa cantoneira rodar no sentido horário, que é o nosso negativo na convenção. Enquanto a componente X, como ela está puxando assim para a direita e trazendo pensando na nossa distância aqui, né, ela causa a rotação no sentido oposto, que seria o sentido anti-horário, ó, tá? Eu vou colocar o sinal positivo aqui. De forma que o momento resultante, pessoal, vai ser a somatória do momento em x com o momento em y, tá? Na verdade, a gente usa essa técnica da decomposição, que acaba sendo uma técnica mais interessante para resolver problemas desse tipo. A gente vai fazer mais problemas assim, tá? Ao longo aí das aulas, inclusive na lista que eu vou passar para vocês tem. Então observa aqui com cuidado, tá? Assista isso de novo, quantas vezes for necessário para você se ligar bem nessa decomposição, tá? Agora nós vamos fazer a parte numérica disso aqui que a gente trabalhou no desenho, tá? Então eu vou chamar aqui de primeiro passo. Vamos fazer a decomposição, pensar aqui, só escrever, ó, a componente x da força, tá? Corresponde, ó, eu tenho o ângulo de 30 que está aqui, tá? E aqui eu vou ter um ângulo de 60, beleza? Essa componente x pode ser feita ou com o seno de 30 ou com o cosseno de 60, tanto faz, tá? Então essa componente x aqui, eu vou falar que é o módulo da força F vezes o cosseno de 30. Enquanto a componente y vai ser o módulo da força F vezes desculpa, essa daqui é o seno de 30, tá? Ou o cosseno de 60. Corrigindo aqui, ó, seno de 30, tá? Porque corresponde ao cateto oposto ao ângulo de 30 ou adjacente ao de 60, enquanto a componente y é que é o cateto adjacente ao ângulo de 30, né? Então ficaria o y com o cosseno de 30 e o x com o seno de 30. Tudo bem? Aí pense que aqui, ó, eu não vou colocar os números ainda, tá? E aí nós vamos usar a forma escalar de calcular o momento nesse exercício, que é a forma momento é igual a R vezes F vezes seno de θ, tá? Então, as componentes, o ângulo θ que a gente está falando aqui, nesse caso, ele é o ângulo de 90 entre as componentes e as distâncias, tá? E os R's. Então, por isso, como o seno de 90 é igual a 1, a gente vai até poder simplificar isso daqui, tá? Falando que o momento é R vezes F, ou ainda usando aquela que fica parecido com o trabalho, tá? Que é F vezes D, onde esse D é a distância, tá? Então, vamos separar aqui o nosso momento de x, tá? O nosso momento da componente x, que seria, portanto, o valor do módulo da força, que é 400, vezes o seno do ângulo de 30 graus, que a gente tinha escrito aqui em cima, ó, que seria o nosso fx, tá? Vezes a distância que é 0,2, tá? Essa distância de 0,2 aqui, ó. Tudo bem? Então, aqui está o nosso 0,2. Lembrando que esse cara aqui é o Fx, tá? E isso vai dar para a gente o valor de 40 newtons-metro. Lembrando que isso daqui está no sentido anti-horário, como a gente fez ali no desenho. Agora nós vamos calcular o y. Quem que vai ser o y? É o módulo da força vezes o cosseno do ângulo de 30, vezes a distância, que é esta, 0,4. Mesma observação que eu fiz ali para você. Esse cara é o FY, tá? O 400 vezes o cosseno de 30. Olha ele aqui em cima. Isso vai dar para a gente
o valor de 138,56 newtons-metro. No entanto, ele está no sentido horário, negativo, olha lá na figura. Então, eu vou botar um sinal de menos aqui e fazer o simbolinho, tá? Do sentido horário negativo. E o nosso momento resultante vai ser a soma do momento que a gente dividiu aqui em duas partes, dessas duas componentes, ou seja, 40 menos 138,56. Então, vai dar um momento resultante de menos 98,56 newtons-metro. E aqui está a nossa resposta final. E aí a gente pode até agregar aqui ao ladinho da resposta o sentido de rotação, tá? Da cantoneira ali no caso, menos 98,56. Vou deixar aqui na tela para você, se quiser dar um print aí, o que está sendo perguntado, o momento da força em relação ao ponto O. E com isso nós finalizamos a nossa aula 7. Valeu! Aí suou a camisa, resolveu 4 exercícios, agora dá aquela respirada. Se você precisar, assista essa videoaula quantas vezes você quiser, pause, retorne, assista com cuidado aquela parte que você ficou com mais dúvidas e vamos seguir no nosso curso de mecânica. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.